Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal e hoje vamos para mais uma aula de rede de computadores. E hoje vamos falar sobre cálculo de subredes em endereço de classe C. Vamos aprender a dividir uma rede em várias subredes. E nessa aula será um pouco diferente, eu não vou vos pedir para decorar fórmulas. Primeiro, vamos perceber o porquê que fazemos cálculo de subredes e só depois vamos efetivamente aprender a fazer estes cálculos, porque na realidade nenhum administrador de redes começa a pensar logo em máscaras, em bits, tudo começa com um problema e é exatamente esse problema que vamos resolver hoje depois da vinheta. Então, pessoal, imaginem que nós somos administradores de redes de uma empresa e essa empresa recebeu ou decidiu utilizar um endereço privado 192.168.0.0/24 na sua rede privada. No início tudo funciona muito bem, existem apenas um pequeno escritório, todos os computadores estão ligados na mesma rede. Mas naturalmente essa empresa pode crescer e depois ter vários departamentos. Por exemplo, pode ter um departamento de finanças, pode ter um departamento de TI, pode ter um departamento de recursos humanos e pode ter um departamento, por exemplo, comercial, ok? E quando há esse crescimento, surge uma questão: será que faz sentido todos os departamentos continuarem na mesma rede? A resposta natural é não. Por quê? Porque todos os broadcasts vão passar por todos os computadores. Vamos ter tráfego desnecessário. E, naturalmente, com essa exposição de informação, há uma menor segurança. Torna-se muito mais difícil gerir a rede. Então, um administrador de TI naturalmente vai querer fazer uma divisão na minha rede principal. Vai querer que cada departamento tenha uma rede diferente. E é aqui que começa o nosso trabalho. Só lembrando que uma rede diferente por cada departamento não significa que eles não terão a capacidade de se comunicarem, ok? E tem vários mecanismos para fazer isso que nós vamos ver mais adiante. Mas antes mesmo, pessoal, de mexermos em máscara, quero vos fazer uma pergunta. Se temos 4 departamentos, quantas sub-redes precisamos? Naturalmente, de 4, ok? Precisamos de 4 sub-redes. Nós dividimos as sub-redes conforme as nossas necessidades. Pode ser por número de departamentos, pode ser por andares, ou seja, a divisão é conforme a necessidade. E essa é a primeira pergunta a se responder: qual é a necessidade da empresa a nível de subredes? E depois de termos essa pergunta respondida, passamos para uma outra, ok? Será que saber o número de subredes basta? Não, precisamos saber qual é a necessidade a nível de hosts para cada departamento, ok? Vamos imaginar que o departamento de TI, por exemplo, tenha 50 hosts, o departamento de finanças tenha 20, o departamento de recursos humanos tenha 15 e o departamento de comunicação ou departamento comercial tenha 40. Reparem que cada departamento tem uma necessidade diferente de hosts. Então a pergunta é: qual deles é o mais importante para estarmos aí a determinar a nova máscara de subredes? E a resposta, pessoal, vamos olhar sempre para o maior. Nesse caso, vamos olhar para o departamento de TI, porque se a máscara de rede suportar essa quantidade de hosts, também vai suportar para os departamentos mais pequenos. Então, até agora já sabemos de duas coisas. Precisamos de 4 subredes e pelo menos 50 hosts por subredes. Então, agora sim já temos informação suficiente para escolher aquilo que é a nossa máscara de subredes. E a primeira pergunta que devemos fazer é: quantos bits precisamos emprestar da nossa máscara
original. A nossa máscara original, pessoal, como é o endereço de classe C, estamos a ver aqui o barra 24, é 255.155.255.0. Naturalmente, temos essa parte toda a uns, que representa a rede, e aqui temos esse octeto todo a 0, que representam os hosts, ok? Então a minha pergunta é, eu preciso de 4 subredes. Quantos bits eu devo emprestar à minha máquina original para ter as 4 subredes? E aqui é um cálculo muito simples que se faz, que é utilizando a notação 2 elevado a n, que é o número de bits a se emprestar, deve ser igual ao número de subredes. Ok, pessoal? Então aqui eu vou fazer um cálculo que 2 elevado a n tem que ser igual a 4, que é o número de subredes que queremos aqui no nosso problema. Isso naturalmente vamos ter 2 elevado a n, 4 é 2 elevado a 2, então temos que o número de bits é igual a 2. Então já sabemos que temos que emprestar 2 bits. E eu começo a emprestar da esquerda para a direita. Emprestei 1, esse 0 vira 1, e vou emprestar também esse, ok? E agora tenho então uma nova máscara de rede que vai representar as 4 subredes. Emprestando 2 bits, eu consigo obter 4 subredes. Então, se emprestarmos, pessoal, 2 bits, conseguimos ter 4 subredes. Portanto, é uma decisão que foi não simples, mas utilizou-se aqui uma notação que é científica. Não escolhemos 2 bits porque alguém disse, escolhemos porque é isso que a pessoa, ou que a empresa precisava, ok? E agora surge uma outra pergunta natural: quantos hosts sobram? Porque nós escolhemos 2 bits, porque 2 bits representam 4 subredes. Mas será que temos número de hosts suficientes para as nossas subredes? E aqui vamos fazer um outro cálculo. Quantos zeros sobrou? Lembrando que 0 representa o número de hosts. E vamos fazer o cálculo com o número de zeros. 2 elevado aqui ao número de zeros, que são 6, é igual a 64. Isso estaria certo, porém, pessoal, não podemos esquecer que nós precisamos sempre de 2 endereços especiais. Um que é o endereço que vai representar a rede e o outro que é o endereço de broadcast. Então aqui eu preciso subtrair por esses 2 endereços e eu tenho o número de hosts para cada subrede. Nesse caso, cada subrede terá 62 hosts, o que cobre o nosso projeto inicial, ok, pessoal? Então, já temos aquilo que são o número de subredes e o número de hosts que cada subrede terá. E agora precisamos então determinar quais são essas subredes, pessoal. Então, para fazer isso, eu olho para o último bit emprestado. O último bit emprestado é este e eu preciso saber quanto vale este bit, ok? Eu tenho 8 bits aqui, ok? Quanto vale este bit? Eu sei que este vale 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4, 2 elevado a 5. E este equivale a 2 elevado a 6, que é 64. Esse número é muito importante porque ele indica de quanto em quanto começa uma nova subrede. Então, a minha primeira subrede será 192.168.0.0. Lembrando, eu disse que esse número indica de quanto em quanto começa uma nova subrede. E essa nova subrede começa de 64 a 64. Então, a próxima subrede será 192.168.0. Lembrando que nós estamos a trabalhar com o último octeto e será 0 mais 64.
que dá 64. A outra será 192.168.0.64 mais 64, 128. A outra será 192.168.0.192, que é 128 mais 64. Então, este último bit emprestado vai indicar o salto da nossa rede. Então, eu agora tenho aqui as 4 subredes que podem ser atribuídas aos meus 4 departamentos. Lembrando, pessoal, que para terminar aqui de compor a nossa tabela, essa subrede começa de 192.168.0.0 e vai até 192.168.0. Qual seria o último? 63, porque 64 já é a outra rede. Esta rede iria até 192.168.0. Uma antes dessa, 127. Esta iria até 192.168.0.191 e esta última iria até 168.0.255. Ok, pessoal? Então eu tenho aqui as minhas subredes. O primeiro host utilizável seria o 192.168.0.1 e iria até 192.168.62. Aqui iria até o 126. Aqui seria até o 190 e aqui até ao 254. Assim eu tenho então determinado as minhas subredes. Reparem no processo, nunca começamos pelas formas. Primeiro percebemos o problema, perguntamos quantas redes são necessárias, qual é o maior departamento, só depois escolhemos a máscara em função do número de subredes necessárias e do número de host e finalmente calculamos as subredes. Então, esse é exatamente o raciocínio de um administrador de subredes. Então, vamos fazer aqui alguns exercícios. Eu vou apagar aqui o que nós fizemos e vamos fazer um novo exercício. Então, pessoal, nesse novo exercício, vamos supor que a empresa tem número de departamentos. Desculpem estar a ser assim meio torto, aqui ainda estou a me adaptar ao equipamento. Temos 6 departamentos e cada departamento precisa da sua subrede. Vamos supor que temos o endereço 192.168.10.0/24. Cada departamento precisa da sua própria rede. Então, qual é a primeira pergunta que temos que responder? Quantas subredes são necessárias? Número de subredes tem que ser igual a 6, ok? Quantos bits tenho que emprestar, ok? Vamos voltar ao nosso cálculo. 2 elevado ao número de bits tem que ser igual ao número de subredes, ok? Então, 2 elevado a n tem que ser igual a 6, que é o número de subredes. 2 elevado a 2 é igual a 4. Logo, 4 subredes não seriam suficientes para satisfazer a nossa necessidade. Então, naturalmente, eu precisaria de pelo menos, vou tentar emprestar 3 bits, eu teria 8 subredes. Então, com 3 bits, 2 elevado a 3 igual a 8, eu teria 8 subredes. Emprestando 3 bits, eu conseguiria satisfazer essa necessidade de 6 subredes. Então, qual é o número de hosts que restaria? Se eu emprestei 3 bits, ok? Um octeto tem 8 bits, naturalmente restam 5 bits para os hosts. Vai ser 12 elevado a 5 menos os dois endereços especiais
que vimos, então vamos ter 32 menos 2, que é igual a 30. A nossa nova máscara, lembrando que nós emprestamos 3 bits, será, nós vamos aqui 255, 255, 255. Anteriormente era 0, mas agora emprestei 3 bits, ok? Então, quanto é este valor aqui? Será, este vale 128, que é 2 elevado a 7, 128. Aquele equivale a 2 elevado a 6, 64. E o outro equivale a 2 elevado a 5, que dá 32. Então, aqui tenho 4, certo, família? Aqui vai em 1. Aqui eu terei 6 mais 4, 10 mais 12. E aqui 1 mais 1, 2. Terei o 224. Então, a minha nova máscara de subrede é 255.255.255.224. Agora preciso representar as minhas subredes. Eu vou olhar para o último bit emprestado, que é este, que vale quanto? Este vale 7, esse vale 6, esse vale 5. Vale 2 elevado a 5, que são 32. Então, o meu salto é de 32 em 32. A primeira subrede é o 192.168.10.0. A segunda será 0 mais 32. A outra será 32 mais 32, 64. A outra será 64 mais 32, 96. A outra será 96 mais 32, que dá 128. A outra será 128 mais 32, que dá 160. E 160 mais 32, vamos ter 192. E 192 mais 32, teremos 224. Então aqui eu tenho as minhas 8 subredes, mas eu posso utilizar apenas estas 6. Então eu já sei que para esta primeira o endereço de broadcast será 192.168.10.31. E o primeiro host será 192.168.10.1 e o último será o ponto 30. Então, pessoal, tenho aqui o exercício feito. Vamos tentar fazer um outro exercício, mas agora tentar fazê-lo em menos tempo. Então, a lógica é sempre a mesma. Olhar para a necessidade de subredes ou hosts e começar a fazer o cálculo, ok? Mas agora vamos fazer seguindo uma lógica inversa, ok? Até aqui nós olhamos para o número de hosts necessários, mas agora vamos supor que nós temos uma empresa ou um departamento que precisa de pelo menos 60 hosts, ok? Tenho um departamento que precisa de 60 hosts. A pergunta é, eu preciso de uma subrede de maneira que o maior departamento tenha essa quantidade de hosts, ok? Lembrando que eu olho sempre para a necessidade maior, nesse caso são 60 hosts. Então, preciso dimensionar a minha rede de maneira que isso se concretize, ok? Então, a máscara inicial que eu tenho no endereço da classe C é 255.155.0. Eu vou aqui abrir a minha máscara em bits, ok? Eu preciso de 60 hosts. Como é que eu calculo hosts? 2 elevado a n menos 2, esse n é um número de zeros, é igual ao número de hosts. Então, eu tenho 2 elevado a n menos 2 é igual a 60. 2 elevado a n é igual a 62, ok? 62 não é um
número, não é uma potência direta de 2. Então, o mais próximo que eu tenho é 64. E vou calcular com 64. N vai ser igual a quanto? 64 é 2 elevado a 6. Então, meu N é igual a 6. Então, se eu ter 6 zeros, eu consigo satisfazer a minha necessidade. Então, eu tenho 6 zeros, então eu preciso apenas emprestar 2 bits. Se eu emprestei 2 bits, eu tenho quantas subredes? Eu tenho 4 subredes. Quais são essas subredes? Vou olhar para o último endereço emprestado. 12 elevado a 7, 12 elevado a 6, que são 64. Então, eu já sei que a minha primeira subrede será 192, 116.10.0. A próxima será 64. A outra será 64 mais 64, 128. E a outra será 192. Agora eu olhei para o número de hosts mínimo que cada subrede deve conter. Então, pessoal, reparem que é um cálculo muito mental e que se torna mais simples à medida que você exercita. O segredo aqui é você dominar conversão binária decimal, dominar as potências de base 2 e conseguem fazer o cálculo de cor. Então vamos para um desafio diferente. Vamos supor que a empresa precisa de duas subredes. Não, duas subredes já vimos. Precisa de 8 subredes e que cada subrede contenha 64 endereços. Ok? Então, vamos lá. Preciso de 8 subredes. 12 elevado a n é igual a 8. Isso implica dizer que 2 elevado a 3 é igual a 2. Opa, 2 elevado a 3 é igual a 8. Número de subredes tem que ser 3. Ok? Quem quiser se decompor, era só dizer que 2 elevado a 3 é igual a 8. E depois aqui n é igual a 3. Então, eu preciso emprestar 3 bits. Se eu emprestar 3 bits, quantos bits sobram? Para os hosts, sobram 5 bits. 2 elevado a 5 menos 2 vai nos dar o número de hosts, ok? Lembrando que na nossa máscara, 255.255.255. Aqui vou colocar uma notação binária, ok? Eu emprestei 3 bits, 1, 2, 3, e fiquei com 5 bits 0 que representam os hosts. Ok? 12 elevado a 5 são 32, menos 2, 30. Ok? Nesse caso, para 8 subredes, eu preciso ter 30, ou eu tenho 30 hosts, o que naturalmente não satisfaz a nossa necessidade. Ok? Há como resolver? Não, não há como. Para isto, precisamos utilizar uma classe que possui um bloco de endereçamento maior. Então, pessoal, sempre que tiverem a resolver um exercício de subnetting, façam estas perguntas pela mesma ordem. A primeira, quantas subredes são necessárias? A segunda, quantos hosts precisa a maior subrede? A terceira, quantos bits preciso de emprestar para criar esse número de subredes? A quarta, depois de emprestar esses bits, será que tenho hosts suficientes? Então, se a resposta for sim, vocês podem fazer o cálculo, encontrar a máscara correta e só depois é que calculam o intervalo das subredes, o endereço de rede, de broadcast e os hosts válidos. Então, hoje vocês aprenderam algo muito importante, algo mais do que decorar fórmulas, aprenderam a pensar como um administrador de redes. Então, sempre que alguém te pedir uma máscara de subredes, não começa a fazer contas. Primeiro faz as perguntas, quantas redes são necessárias, quantos equipamentos vão existir, e quando tiveres as respostas, o cálculo deixa de ser um problema e passa a ser apenas uma consequência
lógica. Na próxima aula vamos resolver ainda mais exercícios, desde a escola da máscara até a identificação do endereço de rede, do broadcast e dos hosts válidos, e depois avançamos então para as demais classes. Um abraço para quem acompanhou até aqui e até o próximo vídeo.